os delícios desse Brasil e mundo. Hoje trouxemos aqui um convidado mais que especial, cheio de tesão também, pra variar um pouquinho, né? Pra variar um pouquinho. Mas agora quem ficou com tesão foi a gente. Ui. Nosso ex, futuro e quem sabe atual, com vocês, Lamatos! Ai, que delícia! Tudo bem, Lan? Ai, tô. Ah, não pode Esse aceitar podia, beijo, não pode né? querer um beijo. Não, Que delícia. daqui a Pode pouco. querer outro beijo, não pode? Não, Lan, Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. uma de cada vez. Uma de cada vez, senão vira bagunça. Hoje o papo aqui não é o nosso relacionamento. Vai dar namoro? Vai dar namoro, sim. Mas não agora. Antes de dar namoro, pra namorar com a gente, inclusive, a gente tem que repensar quem é que vai namorar com a gente, né? Sim. Nós vivemos num ponto onde as feminilidades foram muito discutidas, né? Agora eu me pego pensando se nós não estamos no momento de discutir ou talvez até de descurtir a masculinidade ou algumas masculinidades. A masculinidade, ela foi criada em cima de um pilar completamente machista, em cima de de coluna. Eu até falo o seguinte, que a masculinidade, que a gente fala tanto de masculinidade tóxica, de o que é isso, como que ela se sustenta. E aí eu falo que elas se sustentam em cima de uma coluna, e essa coluna é o falo. E aí, a partir do momento que a gente corta essa coluna, você abala toda essa estrutura masculina que foi criada. Essa ideia desse macho perfeito, né? Porque é justamente o macho perfeito que detona com tudo que a gente tem hoje. É uma coisa que eu tenho praticado, né? Discutir essa ideia de, pô, eu tento não reproduzir e eu falo eu tento porque é muito difícil, principalmente quando a gente é um homem, no meu caso, que sou um homem trans, não reproduzir isso, porque a gente é rodeado disso o tempo inteiro, e quando a gente se entende homem trans e assume essa identidade, a gente é cobrado de um outro lado, a gente é cobrado tipo, você não quer ser homem? Então você tem que fazer isso, você não quer ser homem? Então você tem que fazer aquilo. Então eu acabo tentando assim, você quer ser homem, você tem que fazer isso, então eu não quero fazer isso, mas você é homem, não tenho o que fazer. Então eu vou fazendo o meu caminho, né, dentro desse masculino, desconstruindo essa ideia aí. Inclusive, na forma como a gente se relaciona com o feminino e a forma como a gente se relaciona com mulheres. As reproduções, Exatamente. Né? Essas reproduções são as que aparecem primeiro falando de homens trans, né? Porque eles acham que, bom, eu sou um homem, então eu tenho que parecer um homem. Então é aquela ideia eu falo isso por mim mesmo, porque Sim. Quando eu entendi que eu era um homem trans, a primeira coisa que eu pensei é assim, bom, a partir de agora eu sou homem, então eu não vou precisar mais lavar a louça e arrumar a casa. Sim. Estigmas que vêm junto com a transição, né? Exatamente, esse era o meu pensamento, que eu não ia precisar mais fazer isso, né? E aí conforme o tempo foi, eu entendi que eu era um homem trans há 15 anos, 16 anos. Então lá, nesse tempo atrás, não tinha eu não tinha convivência com outros homens trans, não tinha nenhuma. Eu só sabia que existiam 2 homens trans que era possível pesquisar, que eles eram gringos e tal. E aí quando eu comecei a entender de que não é assim na minha opinião, na minha visão, um homem tem que ser. Que um homem então, age vamos mudar. Porque aí eu comecei a ver que eu estava reproduzindo coisas que eram violentas. Porque eu, enquanto era socializado como menina, como mulher, me incomodavam. E aí quando eu entendi que era homem trans, que eu virei a chave, vamos falar assim, né? Quando eu virei a chave, que eu me peguei reproduzindo o que me incomodava antes, eu falei, tá errado. Pensou que era foto, né, meus gostosos? Enganam vocês. Quando a gente pensa em homem, a gente associa ao falo, né? Sim. E eu queria saber pra você, como é possível a gente desassociar o falocentrismo ao corpo do homem? Olha, eu acho que esse vai ser um dos piores trabalhos que a gente vai ter na vida. É muito difícil, né? Porque, por exemplo, as identidades transmasculinas, elas são desmerecidas e deslegitimadas em todo o tempo, justamente por não ter o danado do pinto lá. Não pode falar pinto. Pode falar pinto. Pode falar pinto, pode falar ponto. Vou ouvir no ponto aqui que pode falar pinto. Então, Pinto, pronto. ponto, Então, piroca. pronto. Tá. Então, a gente é sempre deslegitimado por causa disso.
Já aconteceu comigo, inclusive, da pessoa vir conversar comigo dias, trabalhar no mesmo lugar e tal, e me tratar no masculino, ser super de boa. E aí eu um dia, sei lá, numa conversa eu pego e falo que sou um homem trans. Aí ela, nossa, aí vem aquele, nossa, nem parece. Parece o quê, meu amor? Ela, nossa, ou então vem assim, enganou direitinho. Alô? Gente. Já ouvi isso demais. Gente. Nossa, me enganou direitinho. E aí a pessoa tava me tratando no masculino há meses, e aí quando ela descobre que eu sou um homem trans, que eu não tenho pinto, eu tenho uma Um buceta, homem com buceta. começa a me tratar no feminino. Eu falei, você está falando com a minha buceta, você está falando comigo, Olan? Porque se estiver falando com ela, você pode continuar falando feminino. Ela não vai conversar com você. E é detalhe que ela não vai nem te responder. Ela não foi com a sua cara. E aí começa a me tratar no feminino. Eu falo, gente, aonde? Ah, mas é porque agora... Eu falei assim, agora você sabe que eu tenho buceta, minha filha. Isso não faz diferença nenhuma. Então, isso também fez com que eu repensasse várias coisas. Por exemplo, cirurgia para retirada da mama, né? Preciso fazer a cirurgia, preciso tirar o peito, o peito me incomoda. E aí fiquei naquela. Aí eu comecei a pensar assim, por que ele me incomoda? Qual a importância dessa cirurgia? Até onde eu realmente preciso fazer isso? E aí, fazendo essa análise para mim, eu comecei a entender que, na verdade, eles não me incomodam. Se incomodam quem tá vendo eles... E aí já não é um problema meu, Olha tá pro incomodado, lado, olha pro outro Flor. lado. E aí eu comecei a ficar pensando, uma das coisas era, eu preciso fazer uma cirurgia porque eu quero um dia vestir uma blusa e ela ficar retinha. Eu falei, bom, primeiro que se eu tirar o peito, eu posso tirar tudo, até chegar no osso, a blusa nunca vai ficar retinha porque a barriga não vai deixar. Então nunca vai ficar retinho. Eu falava, cara, pra ficar reto? Aí eu comecei a pensar, se eu fizer a cirurgia, você perde a sensibilidade do mamilo. Porra, perder a sensibilidade do mamilo é sacanagem. Nossa. E eu comecei a questionar, eu falei assim, então, é mais uma reprodução, porque fizeram com que eu acreditasse que eu tinha uma disforia, de que meu corpo era errado, de que isso não estava legal e que eu tinha que fazer essa cirurgia. Da mesma forma que eu não vejo necessidade de ter um pinto, a minha vida relaxou mais, sabe? Eu ando diferente na rua, eu ponho umas regatas cavadas, às vezes o vento vem pra cá assim, aí a Dani faz assim. Ela tampa de novo. Eu falei assim, deixa meu mamilo aqui, tomar um vento, coitado. Pensou que era foto, né? Agora te pegamos. Pegamos seus vocês. safados. No Brasil, tu acha que a gente pode ter uma masculinidade menos tóxica? A longo prazo. A longuíssimo prazo. A longuíssimo prazo, talvez Tá. a gente consiga. Mas já porque- estamos nesse processo também. Já, né? Mas já. As coisas, algumas coisas estão mudando. Eu consigo ver alguns grupos de homens, e aí nesse caso eu vou falar dos homens cisgêneros, e aí se são héteros ou não, enfim, que começam a querer se juntar para começar a falar sobre essas masculinidades tóxicas, inclusive essa masculinidade também afeta os próprios homens, e eles não conseguem enxergar isso. E eu consigo ver alguns grupos que vão se formando e os caras vão conversando para entender a necessidade do se permitir ser sensível, se deixar afetar, porque quando a gente fala do afeto, não é só o afeto do carinho e dessa relação, mas é um afeto de se permitir afetar e aí se der vontade de chorar, chora, se compadece lá do companheiro e amigo, vamos conversar e permitir isso. Que os homens não têm essa afinidade, né, de chegar e conversar. E é uma coisa que a gente eu tenho tentado dentro do nosso coletivo de homens trans, a gente tem tentado alimentar isso, sabe, fazer isso funcionar. Esse meu exercício de me permitir chorar tem me revelado, inclusive para mim mesmo, uma pessoa, ser o tanto que eu realmente sou sensível e eu não sabia. Eu acho que essa desconstrução dessa masculinidade, que é colocada em cima do falo, que ela é falocentrada, ela é tosca, ela é grosseira, ela pode começar a querer se mudar a partir do momento que as pessoas começarem a reconhecer, principalmente os homens, começarem a reconhecer e entender que os homens trans também são homens. E começar a entender também as suas fragilidades. Porque aí quando eles começarem a entender que os homens trans também são homens e que os trans masculinos não binários também fazem parte desse universo masculino,
eles vão começar a entender que quando os homens realmente começarem a entender que o pinto deles não é o centro do mundo. E não é o atestado deles de masculinidade, não é sei lá como é que... Não garante nada. Exatamente. Que isso não vai atestar a masculinidade dele, a virilidade dele. Quando ele entender que se ele broxar ele não está sendo menos homem, que ele ter um pinto pequeno não está fazendo menos homem, porque tem homens que não têm pinto e que são tão homens quanto, se a gente fosse colocar nessa escala, eu acho que aí a gente começa a realmente a mexer ali dentro, sabe? Dessa masculinidade e tentar abrir essa caixinha que é lacrada, dessa masculinidade hegemônica e começar a mexer. E aí eu falo com as amigas e falo com amigos, eu sempre me refiro muito, porque os machos héteros, cis, porque os machos cis. Aí uma vez um amigo falou assim pra mim, nossa, você fala sempre de homem cis como se fosse uma coisa muito ruim, cara, eu acho que isso tá me incomodando. Eu falei, que ótimo, então o meu objetivo está sendo alcançado. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.